Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindos ao programa de rádio Igreja Açores, segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, uma data incluída no calendário da Igreja por São João Paulo II no ano 2000, ao canonizar Santa Faustina Kowalska. A Divina Misericórdia é vinculada de modo especial ao Evangelho deste segundo domingo da Páscoa, representada no momento em que Jesus aparece aos discípulos no cenáculo após a ressurreição e lhes dá o poder de perdoar ou reter os pecados. É também o primeiro domingo sem máscaras nos espaços celebrativos. A Igreja decidiu que a partir de agora a máscara deixa de ser obrigatória, mantendo-se contudo o dever da prudência, respeitando distâncias e também a dimensão do espaço celebrativo. A comunhão continua a ser dada na mão e o beijo da paz continua ausente. Hoje, neste programa de rádio Igreja Açores, vamos até São Jorge, mas antes retemos algumas iniciativas da Igreja Açoriana. Os padres do Prado, em Portugal, vão reunir em Assembleia Geral em Palmela de 25 a 29 de abril. A reunião, que acontece de 2 em 2 anos, tem sido adiada desde 2019 e tem agora algumas particularidades, como adiantou o coordenador dos padres do Prado em Portugal, o padre Manuel Valadão Vaz. Em primeiro lugar, vamos ter presente o responsável internacional, portanto, do Prado Internacional, e também um dos permanentes, portanto, serão 2 do Prado Internacional que estarão presentes. Depois também tem outras 2 particularidades interessantes nesta Assembleia, que é o fato de nós termos presente na nossa Assembleia não só aqueles que têm o compromisso no Prado, que somos 10, não é? Portanto, alguns não podem estar por motivos de saúde, não estarão presentes, como da pena nossa, mas estarão presentes alguns simpatizantes que já há algum tempo estão a fazer caminhada connosco e que têm algum interesse em dar mais um passo naquilo que nós chamamos de primeira formação, para depois fazerem algum compromisso. Portanto, serão alguns que também estarão presentes nesta Assembleia. A Assembleia do Prado deste ano vai dar especial atenção aos leigos. Nós termos também uma tarde dedicada aos leigos, porque esta associação, ou se quisermos dizer, portanto, o termo mais correto, o Instituto Escolar Clerical de Direito Pontifício, que é a Associação dos Padres do Prado, tem já há algum tempo, alguns anos, já há 20 anos pelo menos, tem feito um trabalho com leigos. E também nós vamos ter uma tarde dedicada aos leigos, no sentido de também darmos alguns passos, de haver um maior envolvimento ainda dos leigos, ainda maior envolvimento dos leigos, já tem havido algum, mas também percebermos as dinâmicas que têm sido realizadas ao longo destes anos, principalmente de encontros, de estudo do Evangelho, e que têm agradado muito os leigos. Portanto, é um trabalho que é aberto, porque é um dom, portanto, para um dom dado à Igreja, é aberto para os padres, mas também tem a dimensão laical, inclusive até de religiosas do Prado. Uma família espiritual que em Portugal não assume a dimensão de outros países, mas que quer trazer cada vez mais elementos. Na Assembleia da próxima semana também deverá ser escolhido o responsável pelo Prado em Portugal, e Manuel Valadão Vaz, que assume a liderança desde 2019, garante que se precisa de sangue novo. O Prado chegou a Portugal através do padre açoriano Manuel António Pimentel, nos anos 60, em pleno Concílio Vaticano II. Depois foi dando a conhecer a outros padres da sua diocese e de outras dioceses do país. Atualmente são 10 os padres comprometidos no Prado e 7 a fazer a primeira formação. Chama-se Rememorar e é o nome da mostra inaugurada no passado sábado na Igreja de São Carlos, na Ilha Terceira. A proposta partiu do padre Teodoro Medeiros, pároco, num desafio à Direção Regional da Cultura. Sensibilizar pela via artística através do património móvel e imóvel é o objetivo desta exposição. Portanto, estão incluídas na exposição algumas obras de arte contemporânea
e que, portanto, não são do domínio da observação direta, do mais óbvio, portanto, têm um nível artístico suficiente para nos pedir a nossa interpretação, para nos pedir uma certa reflexão. O local escolhido, a Igreja de Arquitetura Contemporânea de São Carlos, para lembrar que a Igreja e as igrejas, em geral, sempre estiveram associadas ao símbolo e à arte. Desde o início começou com uma forte presença do símbolo, com uma forte presença do artístico, das imagens, das pinturas, e que a catequese até nos tempos, sobretudo nos tempos medievais, era feita através das representações em mosaicos e em pinturas que estavam nas igrejas. Portanto, é uma forma de voltarmos um pouco àquilo que é a tradição artística da Igreja, mas abrindo um pouco também. Não há que repetir apenas aquilo que já foi feito, até porque não é possível financeiramente falando, mas com a ideia de explorarmos algum novo caminho. A teologia realça que realmente a vida do cristão, a consciência e a sensibilidade do cristão têm que estar abertas a tudo aquilo que é a criação divina, sim, a natureza, etc., mas também a criação do espírito humano. Uma mostra com diversas vertentes e linguagens artísticas. Que inclui banda sonora criada para este projeto por um grupo de São Miguel que executa assim aquilo que deveríamos chamar de música eletrónica, é algo muito contemporâneo também. Há uma projeção de um vídeo que foi criado também propositadamente para a exposição e que é um vídeo assim um pouco abstrato, diríamos do ramo, ou pertencente ao ramo da ficção científica. Acho que as pessoas assim ficam mais cientes do que se trata realmente, além de muitas obras que fazem parte do espólio do Curato de São Carlos, objetos de uso litúrgico e outras pinturas contemporâneas e não só, uma escultura que estará à entrada e sobre a qual eu não vou dizer mais nada, para também acicatar, digamos assim, a curiosidade de quem se deslocará à nossa igreja. A instalação artística conta com uma peça especial. Temos a casula que estava presente, ou que foi usada na Eucaristia da inauguração desta igreja, pelo Bispo Dom Aurélio Granada Escudeiro, e que, por sinal, é também a casula que o Papa João Paulo II deixou aqui na ilha e que ele próprio usou na Eucaristia que celebrou, portanto, junto à Praça de Touros, como nós nos lembramos. Tudo para ver nesta mostra rememorar patente na Igreja do Curato de São Carlos, em Angra, do Heroísmo, até julho. O peditório de rua da Semana Nacional da Cáritas voltou a acontecer em 2022, 2 anos depois do início da pandemia. A semana de 14 a 20 de março teve como tema O Amor que Transforma e foi celebrada nos Açores com um balanço bastante positivo, garante Luís Pedro Pereira, presidente da Cáritas na Ilha Terceira. Angariámos cerca de 13 mil euros e essa verba é para fazer face àqueles que mais precisam, àqueles que nos procuram e que nós tentamos sempre ajudar. O valor angariado foi superior ao de 2019. Este ano correu muito bem, foi feito nas freguesias, foi feito também numa das algumas superfícies comerciais da Ilha Terceira e posso dizer que os terceirenses foram muito benévolos em colaborar neste nosso peditório. Difícil mesmo é conseguir uma carteira de voluntários para as superfícies comerciais. Não é muito fácil conseguir voluntários para estes peditórios, porque as pessoas por vezes não estão tão disponíveis para, enfim, dedicarem algum tempo a este peditório. Mas conseguimos nas freguesias, de facto,
que as pessoas se voluntariassem e fizessem em quase todas as freguesias, praticamente, esse expeditório e nos serviços comerciais, que foi num dos estabelecimentos comerciais, também conseguimos, pronto, com algumas falhas, mas é francamente positivo, porque é de enaltecer estes voluntários que se disponibilizam durante a Semana Caritas para efetuar esse peditório. A Semana da Caritas é uma iniciativa que junta toda a rede Caritas na semana que antecede o Dia Nacional da Caritas, que se celebra sempre no terceiro domingo da Quaresma. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Malkrog é um filme do romeno Cristi Pui. Trata-se de uma adaptação de um livro do filósofo russo Vladimir Solovyov, escrito no fim do século XVIII. O filme é dialogado e os ilustres personagens manifestam as suas opiniões com uma solenidade teatral e muito literária. Os temas incluem o valor das atividades militares e da guerra, a distinção entre bem e mal absolutos, o valor do pacifismo e a dificuldade de certas decisões morais muito concretas. As discussões são, como se depreende do que foi dito, em grande parte de uma grande atualidade e pertinência. Mais confusa é a questão sobre certas formas de cristianismo. Que se acredita em Cristo e não na ressurreição, soa estranho nos dias de hoje. Mais ainda, que se sugira que Jesus não praticava a compaixão que pregava, é, sem dúvida, uma afirmação sem qualquer sustentação. Mesmo assim, Malmkrog é uma grande oportunidade. Este cinema é formal, de bom gosto e muito bem encenado. Os diálogos são de tratado filosófico, o que requer e recompensa ao mesmo tempo toda a nossa atenção. Boa visão, boa semana e um santo domingo para todos. Vamos agora até São Jorge, a ilha que tem estado em sobressalto por causa do vulcão e dos sismos. Boa tarde, Sr. Padre Manuel António das Matas. A Páscoa já foi mais calma? Boa tarde. Sim, muito mais calma. Já as pessoas já estão a regressar às suas casas, já vêm das outras ilhas e mesmo do próprio continente. Já se vê muito mais alegria na vida das pessoas e, portanto, está assim muito mais leve, por assim dizer. Já não há aquela coisa da expectativa, será que vai acontecer, não vai acontecer, já estamos muito mais calmos mesmo. É quase um hábito, não é? Os açorianos habituarem-se a viverem em situações de alguma tensão naquilo que são as partidas que a natureza nos prega. Começámos pela situação que se vive na ilha e para a qual a Igreja tem sido uma presença consoladora, nomeadamente através dos senhores padres que se mantêm ao pé das suas comunidades, mas imagino também através da fé. Como é que os jorgenses têm lidado com a fé e com a Igreja nestes últimos dias, particularmente, mas ao longo dos últimos anos? Pois, a nossa igreja aqui padeceu como todas as outras, não é? Portanto, primeiro a pandemia, nós encontramos as igrejas muito vazias, é uma realidade. Agora com o vulcão também, principalmente no primeiro domingo, a seguir ao dia 19, na zona das Velas, ali quase na zona sul de Velas, não houve missas também. Não foi a abandonar, mas era aquela expectativa e saber o que é que ia acontecer, o que é que não ia acontecer. Até nós retiramos as imagens, os santos dos altares, com medo daquilo, se houvesse alguma coisa, eles caírem, etc. Mas já voltaram todos e já temos as Eucaristias a funcionar, embora nos primeiros domingos com pouca frequência, mas já está a voltar a alguma normalidade. E é aquela normalidade que é normal, porque antes da pandemia nós tínhamos as nossas igrejas com bastante frequência, principalmente nos tempos de catequese. A pandemia veio-nos tirar
muito esta esperança da vivência em comunidade e hoje em dia ainda vivemos um pouco com esta, porque não é só os jovens, como nós dizemos, aliás a nossa ilha não tem assim muitos jovens, os jovens quando chegam depois do secundário têm de ir estudar para fora, portanto a nossa ilha está assim um pouco despida de juventude. Mas os jovens que existem, mesmo casais jovens e tudo, frequentavam muito mais antes da pandemia do que agora. O tempo de férias era assim um tempo diferente, mas no tempo de catequese nós tínhamos as nossas igrejas praticamente cheias. Agora eu noto que muitos das pessoas mais idosas não voltaram ainda às igrejas, uns por causa da máscara, não se dão bem com as máscaras, outros com medo, não é? No entanto, eu penso que vai ressurgir novamente esta vida de fé. Eu fui agora nestes dias abordado várias vezes se não achava que com a pandemia, mas agora principalmente com os sismos, que as igrejas e a fé ia ser assim novamente ia ter um novo vigor. Eu confesso também estou assim um pouco na expectativa de ver este novo vigor da igreja. Nós vivemos num tempo difícil, que é preciso recriar a fé, é preciso encontrar novos caminhos para a fé. Nós temos esta coisa da sinodalidade, pode ser um dos caminhos, mas temos de redescobrir muitos outros caminhos. A ilha tem, deixa-me só interrompê-lo para lhe colocar mais uma questão que tem a ver essencialmente com aquilo que está a dizer. A ilha tem 2 concelhos, muitas paróquias e sacerdotes jovens, mas não deixa de ser uma ilha envelhecida, não é? Porque, como o senhor já acabou de dizer, os mais novos têm que sair para, enfim, prosseguir estudos superiores e depois, se calhar, as respostas que encontram na ilha no regresso não são suficientemente atrativas para os fixar. A questão que eu lhe pergunto é se este envelhecimento e, por outro lado, a presença de poucos jovens influencia a forma como a igreja está organizada e, deste modo, como é que é a pastoral na ilha? Eu penso que influencia muito. Ter jovens numa ilha é muito melhor que não ter, não é? E depois, esqueci-me da sua pergunta, desculpa. A pergunta é de que forma é que esta presença diminuta de jovens e, por outro lado, um envelhecimento das pessoas que participam nos movimentos e que podem efetivamente participar na vida da igreja, como é que isso condiciona, digamos assim, o desenvolvimento da pastoral da ilha e como é que isso também condiciona o desenrolar dos próprios movimentos, porque imagino que existam alguns movimentos de apostolado que ainda estejam vivos. Falou já da catequese, que é uma presença ativa na ilha, mas certamente haverá outros movimentos dentro da pastoral familiar, dentro da pastoral juvenil. Como é que isso condiciona e ao mesmo tempo motiva, digamos assim, a pastoral na Ilha de São Jorge? Os movimentos já tivemos muitos. Quando eu estou aqui na ilha há 33 anos e quando cheguei nós tínhamos vicentinos, temos a Cáritas ainda a funcionar, funciona até relativamente bem, tínhamos equipas de casais, tínhamos a Legião de Maria. Neste momento não temos muitos movimentos na nossa ilha, porque não temos população. Quando vim para aqui nós tínhamos mais ou menos 13.000 habitantes, também éramos 9 sacerdotes. Hoje em dia somos 6 sacerdotes e 8.000 habitantes. Portanto, nós perdemos muita gente nestes 33 anos que eu estou em São Jorge. E depois os movimentos aqui também não tiveram capacidade de se renovar. Eu penso que por causa da falta de jovens também. Portanto, como não nos renovamos, não temos muitos movimentos de pastoral.
E eu acho que, também devido ao tempo e esta indiferença que existe relativamente às coisas da fé, o que nós temos falado a nível de ouvidoria, a equipa aqui de sacerdotes, por acaso funciona bem, é que é necessário nós arranjarmos novos caminhos, ou seja, novas propostas de movimentos de pastoral adaptados à situação que estamos a viver. Ainda na última reunião nós falávamos nas equipas de casais, ou equipas de Nossa Senhora, para a família, o CNE para ver se conseguíamos renovar e reforçar e recriar, mas está assim um pouco difícil, mesmo a nível da pastoral juvenil, que funcionava muito bem na nossa ilha. Fazíamos sempre o DMJ e preparávamos muito bem para todos os acontecimentos da juventude. Fazíamos sempre 2 retiros, ou 3, mas essencialmente 2 retiros anuais com a juventude. Desde que se deu a pandemia não conseguimos fazer mais. Tínhamos agora, por exemplo, marcado para o início do mês de abril, mas começou esta coisa dos sismos e tivemos de cancelar. Tínhamos um CPM marcado, tivemos de cancelar. Portanto, isto também leva-nos assim a um desânimo àqueles que são os agentes da pastoral, não só os sacerdotes, mas também as equipas de leigos que temos, e está a ser muito difícil. Portanto, o medo provocado pela pandemia, que num primeiro instante terá sido por razões de ordem de saúde e de razões de ordem sanitária, digamos assim, pode ter posto a nu uma fragilidade que se vinha, digamos assim, a verificar, sobretudo nas camadas mais jovens, de, por um lado, uma certa indiferença em relação ao compromisso da vida paroquial, da vida da comunidade, e, por outro lado, a uma incapacidade de resposta da própria Igreja em dar, digamos assim, em ir ao encontro daquilo que é a vontade dos jovens. Eu digo isto porque quando nós perguntamos aos jovens se acreditam em Deus, dizem que sim. Se têm necessidade de alguma espiritualidade, eles também dizem que sim. Mas depois parece que falta ali o clique da nossa parte para podermos motivá-los ao ponto de os levar ao compromisso, que é aquilo que nós pretendemos para que as nossas comunidades sejam vivas. Acho que sim. Portanto, já temos pouca juventude, não é? Como temos referido já várias vezes. Mas não basta dizer que acredito. Portanto, é preciso o passo seguinte. E a forma de dar esse passo seguinte, por exemplo, quando nós fazemos um retiro de jovens, eu sei que eles saem lá muito entusiasmados e com vontade de trabalhar, etc. Talvez não encontrem os movimentos apropriados à situação presente, a esta cultura de indiferença que nós temos, não é? Que se vive a nível mundial. Portanto, aqui há alguma coisa que está a falhar. Porque não basta haver aquele entusiasmo todo ali que é muito tenue, muito fraco. É preciso saber como é que este entusiasmo vai continuar e vai ser uma realidade forte na vida dos jovens. Mesmo assim, eu acho que a nossa ilha ainda consegue fazer muito e consegue ter uma percentagem muito boa de juventude nas nossas igrejas, penso eu. Falta esta componente de movimentos que sejam motores ativos na vida da nossa juventude. Temos de recriar. Eu acho que os tempos na história da Igreja sempre, para cada tempo, apareceram sempre movimentos e ações da vida pastoral que reanimou não só a juventude, mas também as crianças. Nós vamos a ver a catequese, já se fala num novo itinerário da catequese, que eu acho até muito bem. Eu sou catequista desde os meus 14 anos, fui criado em Angola, já lá no seminário de Luanda já ia um século dar a catequese, continuei sempre e fui sempre catequista até hoje. Só tive um ano que não dei catequese porque fui intervencionado. E sou entusiasmado pela catequese e até inclusivamente fiz
livros de catecumenato para o Crisma, juntamente com o Sr. Padre Abel, e trabalhei muito neste início da vida, de uma nova etapa da vida catequética. Mas, nós vemos que até a nossa própria catequese precisa de um novo itinerário. A juventude também precisa, as famílias também precisam, todos nós precisamos de uma nova renovação dentro da nossa igreja. Até a própria vida e vivência dos sacramentos. Eu penso que tem de haver uma nova maneira de viver os nossos sacramentos, todos eles, com mais vida, com mais entusiasmo e mais perceptível para as pessoas, que diga mais às pessoas. Como é que vai ser? Pois eu não sei também, mas todos juntos se calhar vamos encontrar o caminho certo para esta nova vida que todos nós queremos dentro da igreja. Não sou só eu que sou sacerdote, mas sei que os jovens também o querem, agora vem do 10º ano da catequese, e até eles tiveram uma boa intervenção a dizer que gostavam que isto fosse muito diferente para poderem estar mais presentes e mais ativos dentro da igreja. São eles próprios que o reclamam, e eles têm à vontade comigo para dizer também se querem ou se não querem, se gostam ou se não gostam. Portanto, eu sou professor deles, desde pequeninos, não é? Então já no 10º ano, conheço bem a vida familiar e a vida deles, e eu sei que eles têm este desejo também de uma nova vivência de vida em igreja. Uhum. E a sinodalidade que nos é proposta, quer por Roma, quer também em termos regionais, uma vez que estamos no 3º ano da caminhada sinodal, pode ser um desafio para que as pessoas efetivamente percebam que uma igreja ministerial é uma igreja se calhar mais competente para dar respostas aos problemas concretos de cada tempo. Pois, esta questão da sinodalidade, que vamos já no 3º ano, não é? Não foi bem percebida, e eu confesso, por exemplo, eu não a percebi muito bem. Quando foi falado a nível de conceito presbiteral, eu procurei perceber melhor o que era, e até perguntei a mim próprio se seria o tempo oportuno para isso. Eu tenho esperança que surja alguma luz desta questão. Eu lembro muito bem e foi muito vivido o Congresso de Leigos aqui na nossa diocese, que eu levei, não estou agora a recordar muito bem, mas penso 14 leigos aqui da Ilha São Jorge. Nós viemos com um entusiasmo muito grande, fez-se logo um conselho pastoral de ilha, com um conselho permanente tirado desse conselho pastoral, que funcionou ainda bem. Foram feitos os estatutos aprovados na ilha, enviados para a diocese, e depois foram aprovados também a nível diocesano. Mas porquê é que o Congresso caiu bem e deu frutos? Porque houve uma preparação muito boa para o Congresso. O que era a paróquia, portanto, falou-se muito da vida paroquial, os novos dinamismos para a vida paroquial, as pessoas interessaram-se muito. Agora, com a sinodalidade, não vejo o mesmo entusiasmo e não vejo, ainda não vejo assim grandes perspectivas a partir do povo. E se as coisas não partem da comunidade em si, não pode ter bons resultados. Esse é o pecado original desta caminhada sinodal, pelo menos é transversal essa análise de todos os seus colegas ouvidores, é o facto de ter sido imposta de cima para baixo e se calhar demasiado estruturada, com pouco apego até à própria realidade concreta de cada uma das ilhas. Pois nós gritamos muito nesse sentido e penso que quase a uma voz, não é? Mas persiste ainda, e eu acho bem, nós não vamos parar, não é? Nós temos de criar e temos de pensar e temos de nos entusiasmar também por esta caminhada, que afinal, até a nível universal, o Papa também está a ver este caminho da sinodalidade como algo que é essencial para o nosso tempo.
penso que nós todos temos de perceber que é uma coisa importante. Eu sei que, por exemplo, falar de participação, comunhão, estas coisas todas são essenciais para a vida da nossa igreja. Vamos ver o que é que isto... Eu acho que nós estamos a viver um tempo engraçado agora, aqui em São Jorge vive-se muito o tempo do Espírito Santo. E eu costumo dizer que o Espírito Santo não está ausente da nossa igreja nem da nossa vida, nem da nossa vida. Da nossa vida, não é? O nosso povo percebe muito bem a ação do Espírito Santo. Embora a gente às vezes somos assim um pouco avessos, porque não vemos a nossa ação ali a penetrar muito nestas festas do Divino Espírito Santo, isso também depende de nós, de cada um, não é? E eu acho que se o próprio sacerdote, não é, que é o orientador e é o animador e aquele que deve caminhar à frente, não é, e deve dar exemplo, se estiver assim mais próximo do povo também, vendo e percebendo a ação do Espírito Santo nesta época da Igreja, nós vamos encontrar também este caminho que é universal, que é a tal sinodalidade, não é? Mas temos de estar atentos também à força do Espírito Santo. Estamos agora neste tempo especial aqui na nossa ilha, em quase todas as comunidades, nós chamamos as domingas agora, que há coroações, as pessoas juntam-se para rezar o terço e fazem com devoção e com muito carinho. É bom nós também vermos esta ação do Espírito Santo na vida do nosso povo. E eu penso que alguém uma vez disse, aqui dos nossos sacerdotes ouvidores, que as coisas quando se partem do povo permanecem, quando vêm de cima acho que vão se sumindo assim no tempo e vão se esvaindo também, esquecem facilmente. O povo de facto é que é o motor destas coisas todas. Senhor Padre, estamos à conversa com o ouvidor da Ilha de São Jorge e estamos quase na reta final, mas há ainda mais 2 ou 3 assuntos que eu gostaria de aflorar consigo, ainda que de uma forma sempre breve, como é nesta circunstância, esta entrevista. A ilha possui um santuário que é diocesano, mas que não tem uma vida como os outros santuários diocesanos, desde logo por causa da geografia. Quer falar-nos um pouco deste culto e desta presença do Senhor Santo Cristo da Caldeira? Eu falo dele sobretudo porque vem a talho de foice naquilo que é também o desafio da nova evangelização e dessas novas linguagens para chegarmos aos jovens, mas também aos menos jovens e às comunidades de hoje em dia. Que papel é que este santuário pode ter nesta nova evangelização e nestas respostas e neste momento qual é o dinamismo que este santuário tem? Pois eu acho que o santuário ali da Caldeira de Santo Cristo é um espaço muito, muito especial e muito querido do nosso povo jorgense. Para já é um santuário também da natureza, portanto é um lugar belíssimo e é um lugar de silêncio, onde não há carros, onde agora que chegou a eletricidade, né? Praticamente as pessoas estão ali sem televisão, agora já podemos ter televisão, mas estávamos assim privados de muitas coisas, não tem grandes comércios. Portanto, é um lugar de muito recolhimento, muito silêncio, muita harmonia e muita calma. Portanto, este é um aspecto do santuário ali da Caldeira de Santo Cristo, que é admirado e muito frequentado. Não é só quando há as grandes celebrações, portanto, há uma grande celebração sempre, que é a preparação para a festa, que é no primeiro domingo de setembro. Daí fazemos sempre missa todos os dias, com confissões e adoração do Santíssimo. Este ano também vamos fazer uma vigília com a juventude, para prepararmos também a Jornada Mundial da Juventude. Sim, a Jornada Mundial da Juventude. Mas também, para além disso, no terceiro domingo de cada mês, costumo ir lá celebrar missa. Vou a pé, vou como peregrino de um santuário e é engraçado que vai muita gente
àquela missa. Não sei que esteja muito mau tempo, sei que da última vez que eu fui, não foi este mês, não houve por causa dos sismos, foi no mês passado, e tinha iniciado mesmo os sismos 2 dias antes, mas eu fui lá porque não percebi bem o perigo em que me podia meter, mas estava muito mau tempo, estava a chover, eu fui a pé, e estava menos gente, foi dos meses com menos gente, mas quando está bom tempo, ou não há estes perigos, não é? Olha que vai muita gente àquele santuário. Dali sai sempre a mensagem, eu acho que é aquela que nos vem do silêncio, quando vou aos outros santuários também, eles falam pelo silêncio, pela harmonia, pela paz interior que eles nos dão, e são aquelas coisas que nos falam de Deus e nos aproximam mais de Deus. O Santuário da Caldeira Santo Cristo, pode crer, mesmo para os turistas que passam lá, não digo todos, mas grande parte é o encontro com o transcendente. Para nós cristãos tem um sentido, mas para toda a gente tem um sentido muito grande. O santuário deve ser sempre acarinhado, e como os outros santuários da Diocese, diocesanos, devem ser sempre, e são sempre, lugares de encontro com Deus. Isso é que é importante. Lugares de acolhimento. Quais são os desafios que considera que são mais prementes neste momento em termos de ouvidoria? Naturalmente, já disse aqui que há 2 concelhos com realidades distintas. A ilha, enfim, é uma ilha muito pragmática, eu diria. Eu gosto muito de São Jorge e costumo dizer sempre que a ilha de São Jorge, a par do Pico, são talvez as 2 ilhas onde os açorianos são mais pragmáticos, mais habituados a viver as intempéries, mas ao mesmo tempo com a majestosidade da natureza, da própria natureza. E isso faz com que, naturalmente, sejam pessoas diferentes, com um caráter diferente, com uma noção de arquipélago que porventura não existe noutras ilhas. Aquilo que eu lhe pergunto é quais são os desafios que esta igreja local tem pela frente, de forma a ser cada vez mais o rosto de Jesus para quem a visita e para quem vive nela. O futuro nós não podemos prever. Eu acho que os desafios é encontrarmos aquelas linhas que devem ser orientadoras de toda a nossa ação pastoral junto das várias camadas da vida social e da vida humana, não é? Portanto, encontrar caminhos que falem aos jovens, às famílias, às crianças, etc. Novos desafios. A nossa ilha, por acaso, funciona muito bem a nível pastoral e é só uma zona, não é? Não temos assim grandes dificuldades a nível da zona pastoral. Vamos ver, eu não sei quais são desafios, temos sempre, não é? Que as pessoas põem sempre os seus desafios, mas dizer assim que temos perspectivas de novos movimentos, novas ações, neste momento temos aquelas que são normais, que nós costumamos combinar sempre no início do ano e programar e caminhar com elas. Penso que os desafios essenciais são fazer transparecer Jesus Cristo nesta nossa sociedade, que se apresenta com estas características que todos nós sabemos, e que seja uma realidade viva com os condicionalismos próprios do tempo atual. Portanto, vamos ver o que é que conseguimos fazer a nível de juventude, mais do que aquilo que temos feito. Como eu disse, já fazemos retiros, fazemos as catequeses, depois os jovens também saem da nossa ilha. Acho que é um campo de ação muito importante, que é junto às famílias. De qualquer maneira, elas são sempre influenciadas pela catequese das crianças, mas acho que as famílias temos de apostar mais
na ação junto da vida familiar. E também, olha, os nossos idosos, porque não também, uma ação pastoral dos idosos, dos doentes. Eu tenho aqui o lar da Calheta, neste momento tem os 2 lares aqui, da Calheta e o das Velas, estão os 2 aqui. Ainda domingo passado fui celebrar ali ao lar das Velas, que tem mais ou menos 80 utentes, não é? É um campo de ação pastoral muito interessante e muito valioso. Amanhã volto lá outra vez, porque o colega que está destacado tem aquela componente à sua conta, por acaso tem o Covid, infelizmente, e tenho de ir também para a zona dele no domingo celebrar as missas. Mas quem sabe, nós apostarmos também nos idosos e penso que o principal é apostarmos mesmo na vida familiar, nas famílias. Sr. Padre, uma última questão para a qual também pedia, tão breve quanto possível, uma resposta. Num tempo, todos estes desafios, num tempo em que a Diocese se encontra em sede vacante, a ausência de bispo tem sido um problema para os jorgenses? É tema de conversa ou efetivamente São Jorge também faz parte do grupo das ilhas mais periféricas, onde a presença do bispo se consuma particularmente na altura da celebração dos sacramentos, nomeadamente do Crisma? Tem razão. Nós aqui em São Jorge, com os bispos, nunca vimos assim muito a sua ação. Recebemos as suas orientações, procuramos seguir as orientações que eles nos pedem e dirigem, mas como é uma ilha pequenina, com poucos habitantes, o bispo não vem cá muitas vezes. Não vou dizer que não é necessário, porque seria uma tolice da minha parte. Nós temos necessidade de bispo e temos reverência naturalmente e seguimos as orientações do seu bispo, mas não é uma questão assim que seja fundamental e que a vejamos assim como a Ilha de São Miguel ou a Ilha da Terceira, essas ilhas maiores com mais habitantes, naturalmente que eles aí têm esta ação do bispo mais presentes do que a Ilha de São Jorge. Nós gostaríamos, e por exemplo com o Dom João nós pedíamos isso e ele não nos disse praticamente que não, mas que, por exemplo, os crismas na nossa ilha são só 3 dias e que podíamos ter aqui o bispo pelo menos durante o ano 3 dias. Não vimos isso. Eu rezo para que o próximo bispo tenha esta ação junto da periferia. São Jorge não é uma ilha, não sei se já repararam, São Jorge está no meio do arquipélago, portanto é a ilha central. É a tal ideia da centralidade, não é? Que é a noção do arquipélago. É a única ilha em que nós temos sempre, em qualquer ponto da ilha, nós estamos sempre a ver uma ilha, temos muito esta coisa da vizinhança, não é? E eu sei que uma vez num conselho presbiteral tive um colega meu que dizia precisamente, olha, São Jorge, um colega meu de outra ilha, São Jorge é o coração da nossa diocese e São Jorge é uma ilha muito bonita, muito interessante e muito acolhedora. Nestes dias agora, por exemplo, nós recebemos aqui na Calheta e neste nosso concelho muitos habitantes do Concelho das Velas e eu ouvia das pessoas que falavam comigo e continuam a falar, encontramos aqui na rua, eles a dizerem precisamente desta capacidade acolhedora que os jorgenses têm, porque eu acho que se fosse o contrário deste concelho para o Concelho das Velas também íamos ter a mesma coisa. E olha que eu trabalhei na Ilha de Pico, há pouco referi a Ilha de Pico, trabalhei lá há 7 anos no início da minha vida de pastoral
e acho que também a Ilha de Pico é uma ilha extraordinária no acolhimento e na boa convivência humana das pessoas. São pessoas muito simples, mas de uma beleza interior extraordinária, como a nossa Ilha de São Jorge também o é na realidade. Há aquelas coisas sempre que são normais na relação das pessoas, mas eu acho que o bem e a beleza sobressai essas coisas menos boas que nós encontramos por vezes também, que é natural. Nós somos fracos e frágeis, é natural na vida das pessoas, também na nossa vida pastoral e na nossa relação com Deus, que é isso que nos importa mais aqui na nossa conversa, é encontrar estes caminhos de encontros para Deus e de vida junto de Deus aqui nesta boa vivência que nós todos queremos no nosso mundo, sermos felizes, e a felicidade só se é verdadeiramente feliz quando nós a temos com esta certeza que Deus caminha connosco e está interessado na nossa vida, no nosso bem e na nossa felicidade. Chega ao fim este Igreja Açores no segundo domingo da Páscoa, em que justamente a liturgia nos põe em relevo o papel da comunidade cristã como espaço privilegiado de encontro com Jesus ressuscitado. Voltamos para a semana. Até lá, continuação de uma Santa Páscoa. Olha que é o domingo da misericórdia de Deus. Exatamente. Uma Santa Páscoa e um bom domingo da misericórdia. Igualmente para si. Muito obrigada. Obrigado. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.